Bom pessoal, então bem-vindo ao canal Cláudio Santos. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo, falar um pouco mais de harmônicos, né? Vou chamar de harmônicos, entendendo harmônicos parte 2, né? E nesse vídeo de hoje eu vou atender um pedido de um dos alunos meus, né? Que pediu um vídeo mais específico nisso, né? Então, conforme a gente tinha visto, né, num vídeo anterior, a gente consegue construir os harmônicos com sinais. Como é que fala? A gente consegue construir harmônicos com sinais com componentes senoidais. Então eu vou vir aqui, por exemplo, vou fazer uma simulação aqui bem rapidinha, né, em que a gente vai construir um harmônico aqui de onda quadrada, de onda triangular. Dá para ver que a gente consegue fazer esses harmônicos apenas tendo senoides. Então se a gente pegar aqui uma senoide, por exemplo, essa senoide aqui, né, digamos que é uma senoide, eu vou dar um exemplo, é uma senoide aqui de 180, vamos colocar aqui, né, 100, valor de 100 com um ângulo de 60, com frequência de 60 Hz, e eu vou rodar esse cara aqui. Bom, ele vai dar um sinal puramente senoidal, né, obviamente ele vai dar, vou chamar aqui de V1, né, ele vai dar um sinal puramente senoidal, né? Por quê? Porque a gente não tem nada junto com ele, então ele vai dar um sinal puramente senoidal. E quando eu somo sinais, né, harmônicos, o que é harmônico? Não sei se vocês sabem, mas se eu somar com esse sinal aqui um sinal que é somar ou subtrair, tá? Um sinal que é múltiplo da frequência dele, a gente vai ter uma outra forma de onda. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou somar um sinal que agora, em vez de ele pode ter 100 amperes, pode ter 100, só que agora eu vou colocar 100 sobre 3, vou colocar 180 Hz e vou somar. Daí a gente vai notar aqui o seguinte, ó, o terceiro harmônico vai ser esse V3, o sinal da saída, né, o VO que eu vou chamar aqui, né, ele vai ser um sinal todo malucão. A gente vai ver aqui, ó, que a gente vai ter a senoide, né. Eu vou até colocar menos ciclos aqui só para ficar mais fácil de enxergar, né? A gente vai ter aqui a senoide. Essa senoide, ela vai ter aqui um terceiro harmônico somado nela. E esse terceiro harmônico somado nela, notem o seguinte, ó, esse terceiro harmônico vai somar junto aritmeticamente junto com essa senoide. O que vai acontecer? A gente vai ter esse sinal aqui, ó, um sinal, eu vou escurecer ele um pouquinho mais, e a gente vai ter um sinal que vai ser um sinal totalmente distorcido. Se a gente for aumentando o número de sinais, né, conforme eu tinha mostrado no vídeo anterior, a gente vai ter um sinal de onda quadrada, né, igual a gente for, se eu for somando aqui, né, se eu for vir aqui somar, agora eu vou somar aqui um quinto harmônico, vou colocar aqui agora 300 Hz. Por que 300? 300 Hz é 5 vezes 60, ó, é um quinto harmônico, tá vendo? E tem que sempre ser um número inteiro, tá? 5 vezes 60, ó. E vou colocar aqui uma amplitude de 100 sobre 5. Essa aqui é feita para dar onda quadrada, tá? Se a gente ver, vou colocar ela positiva mesmo, porque acho que não deu certo não. Isso. A gente vê aqui, ó, ela vai se aproximando de uma onda quadrada. Se a gente desenhar uma onda quadrada junto com ela, notem, ó, eu vou desenhar uma onda quadrada aqui junto com ela, ó, né? A gente pegar esse cara aqui e desenhar uma onda quadrada junto com ela, né? A gente vai ver aqui, esse cara aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar ele com uma amplitude de uns 70 Hz, mais ou menos, 60, aqui ele vai ter esse ciclo de meio, aqui vai ser menos 70, né? Na verdade eu vou colocar 140, e vamos ver aqui, ó, vou colocar um phase delay nele, não, vou deixar ele do jeito que tá. Deixa eu ver aqui, menos 70, meio, 60, tá, aqui é 1. E aí, quando eu rodar esse cara aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, uma onda quadrada, que eu vou tá me aproximando dela, tá vendo? Eu vou estar com essa onda quadrada aqui, quanto mais eu adicionar frequências, né? Quanto mais eu adicionar frequências, mais eu vou estar me aproximando dessa onda quadrada, né? Inclusive acho que eu tenho que aumentar a amplitude um pouquinho mais para ela ficar na média ali, vou ter que colocar aqui uns 150. E aí o que a gente tem que entender com isso aqui? Que conforme a gente vai adicionando, se eu quiser aqui adicionar um outro harmônico, ó, se eu quiser vir aqui adicionar um outro harmônico, vou adicionar aqui agora o sétimo.
Notem que eu estou adicionando somente harmônicos ímpares, né? Estou adicionando somente harmônicos ímpares. Ó, vou colocar aqui o sétimo harmônico, vou dividir o 100 sobre 7, que é a fórmula, essa fórmula é a fórmula feita para fazer a onda quadrada, né? E a gente vai ter aqui uma coisa cada vez mais próxima de uma onda quadrada, tá vendo? Se eu for aumentando, 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 eu tinha mostrado para vocês, né? Vou tirar esses dois finais aqui, ó. Que conforme a gente faz a FFT desse cara, se eu fizer a FFT dele, eu não sei se aqui vai sair certinho, né? Se eu fizer a FFT dele, eu vou fazer inclusive, vou colocar primeiro o VQ, depois o VO, isso, que aí vai aparecer um em cima do outro. Se eu fizer a FFT dos dois, notem que a FFT da minha onda quadrada, ela é idêntica à FFT do meu sinal que eu criei, né, que eu fiz somando harmônico até o sétimo harmônico aqui, ó, que é em 420, tá vendo? 420 Hz, né? O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, que eu vou ter aqui então, ó, se eu adicionar meus sinais, ó, olha que eu só desenhar aqui para vocês verem, né? Aqui, ó, se eu ir somando aqui, eu noto aqui que é o seguinte, ó, aqui é a fundamental, é o primeiro harmônico, que é 60 Hz, tá? Beleza. Aqui é a amplitude do meu terceiro harmônico, que é 300 Hz. 300 não, gente. 300 não. É 180 Hz. Ok? Aqui embaixo eu tenho o meu quinto harmônico, que é 300 Hz. E mais embaixo aqui eu tenho meu sétimo harmônico, que é 420 Hz, ok? Só que o sinal de onda quadrada, ele é um sinal bem ideal, ele vai ter outros harmônicos, aqui o nono, aqui o 11º, aqui o 15º, 13º na verdade, aqui o 15º, e por aí vai. Ele vai ter harmônico até 17º, 19º, 21º, vai ter harmônico até acabar, entendeu? A onda quadrada ela é cheia de harmônicos, porém daqui para frente a gente notou que ela fica bem próxima, né? Quando a gente considera que até o sétimo harmônico ele fica bem próximo, ó. Vou voltar aqui para o FFT, né? Para o sinal, vou voltar aqui, ó. Fica bem próximo, cada vez mais próximo, né? Se eu botar aí mais uns 3 harmônicos, é capaz dele ficar bem parecido. Um detalhe interessante que eu quero chamar aqui é o seguinte, olha, eu já expliquei o que são os harmônicos aqui, são sinais que estão somados, tá? Então aqui, ó, a gente tem sinais que estão somados à fundamental, né? E a gente tem que lembrar que a rede elétrica, ela é um sinal, a rede elétrica, digamos, aí agora eu vou fazer uma rede aqui, ó, vou fazer uma rede aqui, e essa rede vai ser uma rede de baixa tensão, né? Vou imaginar que eu tenho um retificador. A rede elétrica ela é um circuito que trabalha com sinal senoidal. O gerador é senoidal, né? E aí o que acontece? Veja bem, na hora que eu colocar aqui um retificador, eu vou vir aqui e vou colocar um retificador. Esse retificador aqui é um retificador comum, tá? Esse é um retificador, digamos, a diodo mesmo, né? É um retificador monofásico a diodo. Vou colocar aqui uma resistência do diodo de 10 mil, uma queda de tensão aqui de 1 volt mais ou menos. E tá bom, né? Ele tá do jeito que eu quero mesmo. Vou colocar esse cara aqui e vou botar ele para rodar com uma resistência na saída. Bom, gente, vamos combinar um negócio. Resistência na saída não vai dar diferença nenhuma para esse cara. O que a gente for ter aqui de corrente, ó, eu vou vir aqui e vou medir minha corrente, ó. Vou medir minha corrente aqui, ó. Pum. O que a gente for ter de corrente aqui, ó, a corrente aqui de entrada, vou chamar ela de IS, né? Essa corrente da fonte, ela vai ser uma corrente que ela vai ser uma corrente de 60 Hz. Por que ela vai ser de 60 Hz? Porque aqui na saída eu tenho a minha tensão, né? Aqui na saída eu tenho a minha tensão. A gente vai ver a tensão na saída aqui. Essa tensão ela vai ser o módulo da tensão. Ele não está fazendo nada com essa tensão, ele só está fazendo o módulo. O retificador de diodo ele só está fazendo o módulo da tensão e entregando para a saída. A gente vai ter tensão CC na saída? Vai, mas vamos observar como é que vai sair.
Então vamos ver aqui primeiro a tensão na entrada, né? Vamos ver a tensão na entrada, vamos chamar aqui de VS. Essa eu gosto de usar porque é de source, né? E vamos ver aqui a tensão na saída, que vai ser o VO. Então o que vai acontecer? Aqui na entrada, né? Só para vocês entenderem, aqui na entrada eu vou ter um sinal aqui, ó, senoidal, bonitinho. Aqui na saída eu vou ter um sinal, né? Que vai ser o módulo dessa senoide, ok? E aí, aqui, a minha corrente, ela vai ser uma senoide bonitinha, beleza? E a corrente, nesse sentido aqui, também vai ser o módulo da senoide. Então, aqui vai ser CC e aqui vai ser CA. Só que esse retificador, ele está retificando, mas ele está meio que... ele não está funcionando de acordo com o que a gente entende como tensão CC. Ele está entregando uma tensão CC média, mas ele não vai estar ele vai estar entregando uma tensão CC com muito ripple. Olha aqui o ripple dela. O ripple dela é de 180 volts. Então vamos rodar esse cara aqui para a gente ver. Vou colocar aqui, vou deixar aqui uns 3 ohms só para a gente conseguir ver a corrente e a tensão ao mesmo tempo. E vamos rodar. Beleza, ó, peguei a tensão, vou colocar aqui. Tensão da rede. Tá aqui senoidal, bonitona. Tensão de saída, que é o módulo da tensão da rede. Vou até aumentar aqui o escuro dela para a gente ver melhor, né? Vou aumentar a grossura aqui. E aí a gente entende que é o seguinte, ó, o retificador está funcionando, normal. Qual que é a corrente que a gente está tendo? Essa aqui, ó. A corrente, essa é a corrente de entrada, né? Que vai ser senoidal. E vou medir também a corrente de saída. Vamos medir a corrente de saída nesse cara aqui, né? Vamos medir aqui a corrente de saída. Eu estou explicando mais especificamente para vocês como que os harmônicos do princípio, do ponto de vista de retificadores, porque são as maiores cargas que drenam harmônicos, tá bom? Então são as cargas que drenam mais harmônicos. Então vamos colocar aqui, ó, ICC, né? Ou ICC, depois a gente faz uma distinção, né? E aí a gente vai ter aqui então, vou até tirar aqui, ó, vou tirar essa corrente aqui, vou plotar ela junto, né? Vou plotar junto aqui agora a corrente CC e a corrente da rede, né? A gente vai notar aqui que é o seguinte, eu vou colocar com a mesma lógica, porque senão vai ficar chato. Vou colocar aqui a corrente da rede, beleza? E a corrente CC. E aí aqui eu quero que vocês entendam o seguinte, olha, ambas são idênticas, tá vendo? Vou só aumentar aqui a grossura para ficar melhor. Ambas são idênticas. O que a gente está tendo na saída, o resistor, ele não tá fazendo nada demais, ele está drenando uma corrente que é igualzinha aqui, ó. Ele está drenando uma corrente, vou colocar azul para ficar melhor, que é igualzinha aqui, ó, a forma de onda da tensão, tá vendo? Só que dividido pela resistência. Beleza. O que acontece agora? Olha, a maioria das cargas que a gente tem, tá, de retificador, quando a gente usa retificador, geralmente para isso aqui, ó. Vou explicar. Se eu tenho um retificador, eu estou querendo fazer isso aqui, ó. Eu tenho a minha tensão da rede, ok? Eu tenho aqui o meu retificador, beleza. O que eu estou querendo fazer com ele? Estou querendo obter alguma tensão na saída que seja de fato contínua. Então, o que eu vou ter que fazer aqui na saída para segurar essa tensão? Porque se eu não tiver um capacitor, né, eu vou ter uma tensão com muito ripple. Agora, se eu tiver um capacitor aqui, uma resistência, eu vou conseguir fornecer a essa resistência uma tensão o máximo contínua possível. Então, em vez de ter uma tensão com muito ripple, a gente vai ter uma tensão na saída que vai ser, bem dizer, só o filé mesmo, só a tensão CC com pouco ripple, né? E qual que é o preço que ele paga por isso? Esse capacitor, ele vai ficar segurando a tensão em cima dessa carga. Então ele vai ficar fornecendo corrente o tempo todo para a carga. Só que o capacitor, ele só vai conseguir carregar quando a tensão for maior do que a tensão nele. Então a gente vai notar isso agora. Eu vou fazer uma simulação agora aqui que a gente vai colocar um capacitor e colocando esse capacitor, a gente vai entender o que acontece, né, com os retificadores, que eles começam a complicar a situação, né? Então a gente vai ver o seguinte, ó. Vou pegar aqui
Eu vou inclusive substituir essa corrente por um medidor e eu vou pegar ela e vou colocar um medidor com... Vocês vão entender por quê, porque depois a gente vai tirar o valor RMS dela, tá bom? E aí vamos colocar aqui IS normal, beleza? E vamos rodar, né? Ah tá, a gente tem que colocar um valor de capacitância. Nesse caso aqui eu vou colocar um capacitor aqui de 1 milli mais ou menos. Vamos ver o que ele entrega aqui pra gente. E eu vou ter que rodar mais ciclos. Então eu vou colocar aqui uns 500 milli, só que eu vou começar a rodar aqui em 450 milli, para a gente ter, bem dizer, a mesma janela de tempo de antes, né? A gente vai ver só alguns ciclos. Notem o seguinte, ó, eu consegui obter uma tensão, veja bem, eu consegui obter uma tensão que ela é relativamente até um ripple ainda alto, né? Mas ela já está um pouco mais CC. Só que eu não quero, se tá ruim, tá uma bosta. O que eu vou fazer? Vou aumentar a capacitância. Notem o seguinte, olha, a minha corrente, a corrente de entrada minha, ó, esse aqui é um resistor de 3 ohms. A princípio, né, se a gente tiver uma tensão aqui igual está aqui, ó, de em torno de 100 volts, a gente teria aqui 33 amperes. Só que notem que o pico dela já está chegando a quase 100 amperes. Olhem o que acontece quando eu aumento essa capacitância. Minha corrente está abaixo, a minha corrente aqui, ó. Vamos só guardar aqui na memória, ó. Minha corrente, ela está abaixo de 100 amperes. A minha tensão está com muito ripple. Eu vou diminuir o ripple dela aqui para cima, ó, vou colocar um ripple bem pequenininho e vocês vão notar que essa corrente ela vai ficar maior. Ela vai passar dos 100 amperes mole. Então eu vou vir aqui, vou colocar em vez de 5 milli, vou colocar 1 milli, vou colocar 5 milli. O que vai acontecer? Ó, minha tensão ficou contínua pra caramba, ficou muito bem contínua, tá vendo? Ficou boa. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, olha, a minha corrente contínua na saída, ela tá até baixinha, só que a minha corrente de entrada, ela tá alta. Notem que aqui, ó, a minha corrente, ela tá passando de 200 amperes. Lembrando que eu tenho, olha, veja bem, eu tenho uma tensão na saída aqui, ó, de em torno de 150, aqui está aproximadamente 150 volts. 150 volts, tá? Dividido por 3 ohms, dá 50 amperes, de corrente RMS, né? 50 amperes de corrente RMS. Agora, olha só a minha corrente aqui, ó, ela está passando 250 amperes. Então, eu estou com uma corrente 5, com um fator de crista, isso aqui eu vou escrever aqui bem grande na tela, né? O que é fator de crista, né? Vou só voltar aqui, isso. Eu estou com uma corrente que é o seguinte, eu estou com um fator de crista muito alto. O que é isso? A minha relação do pico da minha corrente, ó, do pico da minha corrente, que é em torno aqui de 250 amperes, com a fundamental dela, eu tenho uma corrente que é a fundamental, né, dessa corrente. Ou seja, uma corrente que a gente vai ter a fundamental dessa corrente aqui, que é apenas o primeiro harmônico, entendeu? Apenas aquele primeiro harmônico que a gente construiu. Que vai ser em torno de, vamos pensar aqui, olha, eu tenho 100 amperes para, né, 100 amperes para, vai dar 50 volts na saída, em torno aqui de 50 volts, faria sentido ela ter no máximo uns 75 amperes na entrada, tá? Então assim, só para vocês terem uma ideia, vamos fazer os cálculos aqui de novo, ó. Eu estou com 150 volts aproximadamente, CC, então vamos ver aqui de novo, ó. Eu estou aqui na saída com 150 volts, ok? Sobre 3 ohms, que dá 50 amperes aproximadamente, beleza. Então eu tenho aqui uma potência entregue a essa carga aqui, ó, uma potência aqui, ó, que é 150 vezes 50, que, se eu não me engano, vai dar, eu vou ter que calcular aqui, 150 vezes 50 dá ali 7,5 kW. Então, eu estou entregando aqui nessa carga, ó, eu estou entregando aqui 7,5 kW para essa carga. Quanto que eu estou absorvendo aqui na entrada? Eu estou absorvendo também aproximadamente 7,5 kW, ok? Significa que a minha corrente aqui, né, o meu 7,5 kW dividido pela minha tensão de entrada, que é
Aí eu vou dividir pelo valor RMS, que aqui é 127. Vai dar em torno de RMS, né? Vamos fazer aqui de novo. Vou apagar as contas aqui para fazer. Aqui, ó. 7,5 K sobre 127 volts vai dar 60 amperes. Olha só, gente, que interessante, ó. Vamos redesenhar então de novo aqui. Aqui eu estou entregando 50 amperes CC, ok? Para esse cara. Estou tendo aqui 150 volts CC. Enquanto aqui eu estou com 127 volts RMS. E aqui 60 amperes, 60 amperes RMS. 60 amperes RMS, ok? Só para vocês terem uma ideia, 60 amperes dá aproximadamente aí uns 80, deve dar uns 80 amperes de pico, ok? E vamos prestar atenção então. Enquanto eu tenho 80 amperes de pico, que daria tipo assim, ó, você teria uma senoide assim, ó, de corrente, 80 amperes, né? 80 amperes aqui. Eu vou fazer essa conta de novo depois, mas eu vou só para mostrar. A minha corrente de pico seria bem mais alta do que isso. É a corrente de carga do capacitor. Aqui eu fui generoso, inclusive. Lá está dando 250 amperes aproximadamente. Então o fator de crista é a relação entre esses dois. Isso é um fator de crista muito alto, ele está próximo de 3. Tá? Então, ou seja, eu tenho uma corrente de pico que corresponde a 3 vezes a corrente da fundamental. Isso é muito alto. Então aqui, só para a gente olhar direito, ó, vamos só calcular aqui de novo, né, só para ter certeza, ó, fazer o raiz de 2 vezes 60, né? Raiz de 2 vezes 60, só para saber o pico de 60 Hz, né? Dá aproximadamente 80 amperes, então 84. E aí é o seguinte, então o que eu estou notando aqui, ó? Vamos plotar, vamos fazer esse cara aqui virar fundamental? Vamos pegar a fundamental desse cara aqui, ó. Como é que eu faço para pegar a fundamental? Eu vou vir aqui, vou pegar um seno que tem valor unitário, tá? Vou pegar aqui um seno que tem valor unitário, ou seja, eu vou pegar aqui um seno de 60 Hz, aqui, ó. Vou pegar aqui vou pegar 60 e vou multiplicar ele pelo sinal de corrente, que é esse aqui, ó, e depois vou filtrar. Eu faço isso com o pessoal do curso, né? Esse aqui é bem dizer, eu estou fazendo Fourier, tá? Estou usando a análise Fourier. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou filtrar esse cara aqui para tirar o valor médio. Como que eu vou filtrar? Esse sinal aqui eu vou colocar um sinal de frequência bem baixa mesmo, para me dar um valor CC bem generoso mesmo, bem contínuo, né? Só para a gente ver qual que é o pico dessa senoide. Inclusive eu tenho que colocar aqui um ganho de 2, eu tenho que multiplicar por 2, ele dá metade do sinal. Então esse aqui vai ser o pico da fundamental, tá? O pico do um harmônico. Agora eu vou criar o sinal do um harmônico para vocês verem, ó. Vou multiplicar esse sinal pela própria senoide. Então vou vir aqui. Notem o seguinte, olha só o que eu fiz, ó. Eu vou pegar nesse sinal, esse aqui, ó, é o sinal. Ai, bosta. Aqui, ó. Beleza. Notem o que eu estou fazendo aqui, então, ó. Esse aqui é o meu sinal, é a minha fundamental, né? Ou seja, é o meu primeiro, é o meu H, é o meu 1H, né? A minha frequência de 60 Hz apenas do sinal. Ou seja, é o que tem de senoide o meu sinal da corrente, tá? Então, a minha corrente, ela tem duas componentes. Ela tem a componente real dela, assim, o harmônico, e o fundamental, que é o que eu vou plotar aqui. Fundamental, que é bem baixinho. E aí, o resto, a diferença vai ser só harmônico. Então, se a gente pegar aqui agora, ó, vamos fazer a simulação e vamos rodar, ó. Vamos pegar aqui, vamos fazer o seguinte, vou fechar essa aqui, vou abrir outra, vamos colocar aqui, ó, somente o primeiro, eu tenho que mudar o nome aqui, não é V não, que é I. Isso. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, vou rodar de novo, vou pegar aqui somente a corrente de entrada, que é a corrente toda cheia de harmônico, essa corrente aqui terrível, né, que a gente vê que está complicando para a rede, para o sistema de proteção, porque a gente tem um pico de corrente que pode até ser entendido como uma corrente curta, tá? E aí, eu vou pegar ela e vou colocar junto com a fundamental, né? Vamos colocar junto com a fundamental.
Vou aumentar aqui também a grossura das linhas para a gente observar, né, melhor. Eu quero que vocês notem o seguinte, olha só que interessante. Poxa, eu estou entregando, ó, se eu tivesse um consumo de corrente desse jeito aqui, ó, desse jeitinho aqui, ó, nossa, ia ser uma maravilha para o meu sistema, ia ser uma maravilha, o meu sistema ia agradecer muito. Mas o que acontece? Eu estou tendo, olha o consumo de corrente que eu estou tendo, olha o consumo de corrente que eu estou tendo no retificador. Por isso que o retificador, para pequenas potências não tem tanto problema, mas para grandes potências já é complicado. E é aí que é aplicada uma técnica chamada PFC, que é Power, né, chama PFC, né? Inclusive eu tenho meu curso, né, que significa Power Factor Correction. E esse Power Factor Correction ele corrige o fator de potência de distorção, porque o fator de potência ele tem duas componentes, tá? A gente tem duas componentes de fator de potência, ó. Digamos que esse aqui é o sinal da tensão. Você tem, se você tem baixo fator de potência, se você tiver defasagem do sinal de corrente, e você tem, esse aqui é o de defasagem, tá? Esse é o fator de corrência, esse é o fator de potência de defasagem, tá? E a gente tem o fator de potência de distorção, que é exatamente esse aqui que a gente mostrou, ó. A gente tem a gente tem a senoide aqui, né? Fundamental. A tensão da rede vai estar aqui, ó, bem alta aqui. E o que vai estar aqui de presente aqui para nós aqui, a surpresinha aqui, ó, vai estar isso aqui, ó, esse harmônico aqui maravilhoso. Que é isso aqui, ó, é o fator de potência de distorção, né? Distorção harmônica. Bom, o que a gente tem que entender disso tudo, então, que é o seguinte, ó. Para corrigir esse cara aqui, quando a gente tem um sistema que drena muita corrente, nesse caso aqui, gente, a gente tem que notar o seguinte, que esse cara aqui está drenando uma corrente, ó, imagina, um barramento de 80 amperes já não é brincadeira, nem sei se tem disjuntor para isso, mas um barramento aqui que a corrente passa de 250 amperes, esse cara aqui, a proteção dele pode entender isso aqui como um surto, como uma corrente de curto, então o fusível pode queimar, o disjuntor pode atuar. Então o que é feito? Os caras fazem o seguinte, eles tentam baixar essa corrente cada vez mais, então eles tentam fazer assim, ó, com que o consumo dela seja cada vez mais próximo da senoide aqui, dessa senoide azul, né? E eu vou mostrar uma simulação bem breve aqui, que a gente faz no curso, né, que é de um PFC. Ela não está com os mesmos parâmetros aqui do nosso circuito não, mas vai estar aqui, quer ver? Essa simulação, por exemplo, é de um conversor, esse aqui, né, é o retificador com PFC Boost, né? PFC Boost, o que ele tem? Ele tem um conversor Boost, né, antes do capacitor. Então aqui, ó, vocês notarem, ó, vou desenhar de novo que com o milho o desenho. Aqui, ó, a gente tem um conversor Boost. Aqui a gente tem o capacitor. Aqui a carga na saída. A carga na saída ela está modelada como um resistor, mas pode ser um inversor de frequência, pode ser um no break, pode ser qualquer coisa, tá bom? E aqui a gente tem um sistema de controle aqui para o chaveamento desse cara. E aqui a gente tem que chavear com PWM, né? Então aqui tem que chavear com alta frequência. O que acontece? Quando a gente roda esse cara, a gente vai ver que ele consegue fazer o seguinte. Ele consegue fazer com que a corrente drenada aqui pelo circuito ela seja o mais próximo do senoide possível, mesmo assim entregando tensão CC na saída. Então, primeiro a gente vai ver aqui a tensão na saída com e sem PFC. Com e sem PFC a gente consegue entregar uma tensão. Com o PFC a gente consegue entregar uma tensão até superior. Quero que vocês notem que a gente consegue entregar até uma tensão até superior, por ter um estágio boost na entrada. Agora olha só a corrente com e sem PFC na entrada. Olha só que interessante. Vou até plotar ela de novo, tá? Vou plotar ela de novo porque ela merece mais atenção, né? Com e sem PFC, olha só que interessante. Vamos pegar aqui, olha só o que está acontecendo. Eu estou fornecendo, aqui, ó, essa aqui, gente, é a corrente de entrada sem o PFC, tá vendo? Essa aqui, ó, que vocês estão vendo. Olha que corrente desgracenta. Ela chega a um nível aqui de, sei lá, para esse circuito aqui que está com pouca corrente, esse aqui deve ser uns 80 amperes. Agora olha só essa aqui, ó. Essa corrente aqui está com, acho que com 14 amperes.
Então a fundamental dela realmente tem 14 amperes. Inclusive eu consigo plotar a fundamental aqui também. Quer ver? Ó, vamos plotar a fundamental aqui para comparar. Ó. Quer ver? Não, acho que não dá não. Deixa eu ver se eu não coloquei. Acho que eu não coloquei isso aqui não, né? I de referência. Acho que é o I de referência, o I de referência. Essa aqui é isso. Essa. Ah, tá. E é engraçado que é o seguinte, o que a gente faz? A gente faz com que o retificador ele puxe uma corrente igual essa verde aqui. Aí a corrente puxada na entrada passa a ser uma senoide, né? Passa a ser uma senoidal. E olha só, esse é o boost PFC e tem também aqui, né? A gente tem também o conversor, o PFC, né? Que é... A gente tem também um PFC que é conhecido como CUC, pelo menos é o nome que eu entendi dele, né? Ele é um PFC um pouco mais complexo na montagem de entender, né? Que é esse circuito aqui que vocês estão vendo, porém o chaveamento dele é sem malha fechada, você não tem que medir a corrente nem tensão na entrada. E quando a gente rodar, a gente vai ver também que ele dá um resultado bem interessante, ó. A gente pegar a corrente de entrada, ela é praticamente senoidal, tá vendo? Ela é uma corrente praticamente senoidal. Então a gente consegue puxar. Ah, mas tem ripple, tem ripple, tem, mas é melhor você ter uma alta frequência dessa aqui do que você ter um ripple daquele jeito, de alto fator de crista, né? Essa frequência, ela não é muito benta não, tá? Ela é uma frequência ruim para a rede também, porque ela esquenta o transformador da rede. Mas para o caso do seu circuito, às vezes é a única solução que você tem. Apesar de que a indutância também ela vai diminuir muito essa corrente, ela vai talvez matar ela antes dela chegar no transformador. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e nos vemos no nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre harmônico com esse vídeo. Um abraço.